Olá, vamos acompanhar as senhas desta terça-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no Salmo 31, versículo 22. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado de sua presença, mas ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. O Salmo 31 é um salmo de submissão ao Altíssimo Deus. O salmista deixa bem claro que depende totalmente de Deus. Está sob as suas ordens. Também neste salmo vemos novamente fortes protestos dos salmistas sobre a forma desumana que os inimigos o tratam. Dos versículos 1 a 8, fala de uma forma geral desse sofrimento dele, pela forma como os inimigos o tratam e das maldades do mundo. Mas o salmista mesmo deixa claro no versículo 5 o seguinte: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, Deus está no comando de sua vida. O nosso versículo das senhas está num bloco que vai do versículo 19 ao 24. E nestes versículos se vê a gratidão do salmista em Deus. A lembrança das coisas boas que Deus fez no passado e a certeza de Deus continuará ajudando suscitam palavras de louvor e de bênção. Esta confiança em Deus estimula-o a chamar, a desafiar os outros a amar o Senhor e serem fortes. Pois Deus ouviu o seu grito quando precisava de ajuda. É um Deus conosco. As senhas do Novo Testamento encontramos em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 49. Um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Na porta norte da cidade estava sentado o mendigo Bartimeu. Ouviu o ruído dos passos da multidão que se aproximava. Perguntou a alguém o que acontecia e quem era que vinha. Disseram-lhe que era Jesus. Instantaneamente começou a gritar para que Jesus pusesse sua atenção nele, para os que estavam ouvindo os ensinos de Jesus. Todo esse escândalo era uma ofensa. Tentaram fazer Bartimeu ficar quieto, calar a boca, mas ninguém ia tirar-lhe essa única oportunidade de sair do seu mundo tenebroso, e continuou gritando com tanta violência e força que a multidão se deteve e o levaram à presença de Jesus. A história é muito iluminadora. Nela podemos ver muitos dos elementos que denominaríamos como as condições para que se opere o milagre. Eu quero trazer aqui alguns pontos. Primeiro, há em primeiro lugar a insubornável persistência do Bartimeu. Nada, nem ninguém pôde deter o seu clamor, sua exigência de ser levado até Jesus. Estava determinado a dialogar com a única pessoa que podia escutá-lo. Na mente de Bartimeu não havia somente um desejo vago, geral, nebuloso e sentimental de ver Jesus. Era uma vontade desesperada. Sua resposta ao chamado de Jesus foi imediata e determinada, de modo que jogou fora a sua capa que o impedia de mover-se com rapidez. Quando ele escutou a voz de Jesus que o chamava para vir até ele. Há muitos que ouvem o chamado de Jesus, mas dizem: espera até que eu termine de fazer o que estou fazendo, ou já vou, espera só mais um pouquinho. Mas Bartimeu veio como um tiro.
numa grande velocidade, deixando tudo para trás, quando Jesus diz: "Condite". Há oportunidade que se apresentam uma só vez na vida. E Bartimeu o sabia, de maneira instintiva. Às vezes experimentamos um desejo vago de abandonar um mau hábito, por exemplo, de purificar nossas vidas de algo ruim, de nos entregar mais plenamente a Cristo. Muitas vezes também não atuamos de maneira imediata para responder a esse chamado. E a oportunidade se vai embora, possivelmente para não voltar e nunca mais se apresentar. Terceiro ponto, Bartimeu sabia exatamente o que necessitava, o que ele precisava. Queria ver Jesus. Muitas vezes nossa admiração por Jesus é um sentimento generalizado, muito pouco claro. Quando vamos ao médico, a gente sabe o que dói. E a gente diz: médico, eu quero que você dói, né? É isso que me dói, eu quero que você me cure a dor do meu dedo, a dor da barriga, né? A dor de cabeça. Quando a gente vai no dentista, a gente também sabe, né? É esse dente que dói. Não vai chegar e dizer: mas me arranca um dente aí, né? Porque eu estou sentindo que eu estou com problema nos dentes. Vou mandar arrancar tudo? É o específico. E o mesmo deveria ser entre nós e Jesus. Isso implica algo que muitas poucas pessoas estão dispostas a enfrentar. Porque para saber o que eu preciso, eu tenho que me autoexaminar e também fazer uma autocrítica. Vitorino, né? Olha o que você está fazendo, como você está agindo. E muitas vezes a gente não quer pensar para cá. Como Jesus mesmo já disse, é mais fácil ver um cisco no olho de lá do que uma trave cá. Se quando viermos à presença de Jesus sabermos com a mesma exatidão que Bartimeu o que queremos que ele faça conosco, sem dúvida obteremos o cumprimento do nosso desejo. Quarto, Bartimeu não sabia muito bem quem era Jesus. Como assim, pastor? Porque ele chamava insistentemente Filho de Davi. O que era esse Filho de Davi? Este era um título messiânico, mas seu significado dava uma ideia de um Messias conquistador, de um rei da linhagem de Davi, que levaria Israel à recuperação da sua grandeza como povo através da espada e da conquista. A gente tem que lembrar que na época, né, de Jesus, o Império Romano estava dominando Israel. Tinha muitos soldados romanos lá. Então o sonho do povo de Israel, né, era que surgisse um líder e que tocasse esse povo embora, né, esse povo romano embora. Não é tocasse, é matasse mesmo, né? Então tivesse um líder que empunhasse a espada. E esse era considerado o filho de Davi, que Davi também, né, conquistou grandes conquistas. Mas a gente deve lembrar, né, que Cristo jamais iria pegar numa espada. Vamos voltar aqui nas minhas anotações. Essa ideia sobre Jesus era muito errada, pois Jesus jamais pegaria em armas para impor o seu reino. Mas Bartimeu tinha fé, e a fé que tinha cobriu qualquer engano teológico do que pôde ter entrado. Não nos é exigido que entendamos a perfeição que é Jesus. Em última análise, ninguém jamais pode entender totalmente Jesus. O que nos pede é que tenhamos fé. Um escritor de imensa sabedoria disse uma vez: devemos esperar que o povo pense, mas não querer que se façam teólogos antes de fazer-se cristãos. O cristianismo começa em nós quando reagimos diante da pessoa de Jesus. E quando esta nova reação é de amor, um sentimento verdadeiro de que alguém é capaz de sair ao encontro da nossa necessidade. Até se nunca chegarmos a ser capazes de entender teologicamente as coisas. Essa resposta instintiva de Bartimeu, né, esse grito que sai da sua alma, é mais do que suficiente, pois ali se mostrou fé. No final, encontramos uma verdadeira joia.
Bartimeu possivelmente tenha sido um mendigo cego sentado à beira do caminho, mas Bartimeu era um homem agradecido. Tendo recebido a cura da vista, seguiu a Jesus. Não voltou para suas coisas quando obteve o que necessitava para satisfazer a sua necessidade. Começou a partir de sua necessidade, chegou até experimentar gratidão, mas fez muito mais. Ofereceu a sua lealdade a Jesus. E este é o resumo perfeito dos estágios do discipulado, os 5 passos. Se queremos ser realmente seguidora de Cristo, o Bartimeu nos dá uma aula de como deve ser uma pessoa cristã. Os 2 versículos das senhas nos pedem a gratidão e deixar com que o Trino Deus comande a nossa vida, a nossa ação do dia a dia. Quantas e quantas bênçãos Deus, Jesus, já nos deu na nossa vida. Sempre que o procuramos com empenho, com toda certeza, sentimos a sua mão, a sua luz nos iluminando para que pudéssemos enfrentar, lidar com a situação que estava em nossa volta. Já ofereceste a lealdade eterna ao Trino Deus? É isto que os versículos de hoje nos querem desafiar a pensar e nos comprometer. Lembrar das bênçãos mil que Deus já nos deu e nos fazer seguidor e seguidora do caminho da verdade e da vida, o caminho que leva ao Pai. Procure a paz, a luz verdadeira que somente encontramos no Trino Deus. E este Trino Deus quer te abençoar hoje, para que todos e todas nós possamos ter um dia cheio de paz e firmes no seu único caminho. Pense nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre ti, te ilumine, dê tudo necessário para uma vida em abundância. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.